Graça e paz, meus irmãos. Saudamos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias em Efésios 3, versos 14 ao 21. Carta de Paulo aos Efésios. Efésios 4, das 3, 14 a 21. Nós leremos alternadamente, mesmo assentados. Eu vou ler os pares, a igreja responde com os ímpares. Efésios 3, 14 a 21, que diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito e no homem interior. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. Queridos, nós vamos ter mais uma oração. Gostaria de convidar o presbítero Joel para essa oração. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade em que estamos participando do culto que é oferecido a Ti neste momento, aqui na congregação. Tu possa, Deus, estar abençoando a cada um neste momento, abrindo, Deus, as nossas mentes, nossos corações para recebermos a Tua palavra. Abençoa também o Teu servo, Deus, para que ele tenha sido primeiramente instruído por Ti para trazer o Teu recado para os nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por cada momento deste culto, Senhor Deus, que é ofertado a Ti. Te agradecemos por cada um que aqui se encontra presente nesse momento e te pedimos, ó Pai, que Tu esteja presente na vida daqueles que não puderam vir por razões diversas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque aqui estamos e porque Tu tens cuidado do Teu povo, Senhor Deus, e isso alegra muito os nossos corações. Por Cristo Jesus que nós pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Bom, eu espero que os irmãos ouçam mais aqui do que lá fora, né? Mas Deus é bom e Deus vai fazer com que nós ouçamos a sua palavra. E nós lemos um texto falando sobre uma oração de Paulo pelos Efésios, ou pelos Éfesos, e nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o fundamento, né? O fundamento da vida na luz. Em dias difíceis, como agora, nesse momento, né? Nesse final de semana e a semana toda que vem, parece que a luz é apagada. Parece que algumas coisas, até alguns cristãos, acabam se envolvendo, se deixando levar pela cultura chamada carnaval. E alguns se misturam, né? Parecem deixar a luz e caminhar para as trevas. O indivíduo que combate o mal estando nas trevas, ele não é luz que brilha nas trevas. Pelo contrário, ele é alguém que luta contra as trevas, estando ele próprio nas trevas, estando envolvido com elas. Alguém que busca fazer o bem, sendo ele mesmo, digamos assim, o cavaleiro das trevas. Alguém que está ali, que ele busca, ele briga, mas ninguém sabe se ele é bom ou se é ruim.
Né? Quando nós vemos isso, é o tema da trilogia do Batman, o Cavaleiro das Trevas. Esse enredo que foi trazido, né, para o mundo, esse filme, ele levou muitas pessoas, atraiu milhões de pessoas aos cinemas e no mundo inteiro, mas percebe-se um detalhe: alguém que faz o bem, mergulhado nas trevas, ele é alguém que luta contra as trevas, mas não como luz. Ele é alguém que está cooptado pelas trevas, ou seja, está enredado, cercado pelas trevas e tenta lutar contra as trevas. Parece que é uma coisa que não bate. E muitas vezes nós olhamos para isso através de algo assim e nós percebemos que é uma situação muito comum no nosso meio, onde pessoas que se imaginam mesmo na luz não conseguem sair da treva. Pessoas que muitas vezes dentro da igreja são sinceras, elas se encontram esgotadas, cansadas, sem o prazer da presença de Deus na sua vida, porque estão corroídas pela vileza interior. Elas não conseguem deixar de lado a escuridão, a treva, e seguir na luz que é Cristo, na luz que é o próprio Deus. Elas sabem que lá, debaixo do tapete, ainda existe uma sujeira que não foi tirada, mas não conseguem se libertar, não se sente à vontade no dia, porque a alma, né, a sua vida está envolta por trevas, não consegue se desvencilhar, vivem pela noite. E é isso que percebemos nesse texto, quando Paulo ora, quando ele fala aos Éfesos. Essa passagem contém uma oração de Paulo em fervor, mas uma oração fervorosa mesmo, em favor dos cristãos, que situa-se na primeira grande divisão dessa carta, que trata da criação de uma nova humanidade, de novos seres revestidos do poder de Deus, pessoas que agora foram alcançadas pela salvação em Cristo, mas a humanidade que ainda alguns estão se arrastando porque não conseguem se libertar. Somente a nova humanidade em Cristo pode caminhar na luz. Por quê? O que opera em nós, capacitando-nos a caminhar e nos manter firmes na luz? Qual é a nossa vontade de caminhar na luz? Nós somos estabelecidos e mantidos na luz pela participação de duas coisas, né? Primeiro, nós caminhamos na luz graças à obra do Espírito. Nós não caminhamos na luz porque nós temos vontade de ficar na luz. Nós não caminhamos na luz porque nós queremos, porque é gostoso, porque é bonito, porque é bom. Nós caminhamos pela obra, pela graça do Espírito Santo. Porque sem a obra do Espírito nós não fazemos nada. Paulo, ele ora para que os crentes fossem fortalecidos com poder. Ele ora para que os crentes fossem fortalecidos de verdade, mediante o seu Espírito no homem interior. Isso indica que nós caminhamos na luz graças à obra poderosa do Espírito Santo, graças à obra poderosa feita por Cristo, através do seu Pai, feito por Deus através do seu Filho. O modo como Paulo ora é digno de nota. O modo como ele ora é digno de chamar a atenção, porque a Bíblia relata que ele se ajoelha, versículo 14, ele se põe de joelhos. Ajoelhar-se para orar é sinal de grande urgência, grande angústia, porque o costume era orar de pé. E Paulo, ele não só se ajoelha, ele curva a cabeça, ele coloca o rosto em terra, porque ele estava angustiado, ele estava preocupado com aquele povo que estava se deixando levar pelas trevas, por aquilo que não era bom. Um estudioso, ele coloca a questão da seguinte forma: vemos Paulo se prostrando diante de Deus, de joelhos, até a cabeça está encurvada até o chão, como alguém que presta reverência e leva uma questão de extrema importância diante de um rei poderoso, onde ele implora e pede libertação.
E muitas vezes, quando nós estamos em alguma questão difícil, nós pensamos, e às vezes caminhando mesmo, não perde nem tempo de sentar, nem de parar um pouquinho, não pede as pessoas para parar, nós não pedimos as crianças para sentar e dar um tempinho calada, nós só falamos, Deus, toma conta de nós, tem misericórdia, e pronto. Paulo, o exemplo, e o que ele fala, e como ele ora por aquelas pessoas, é como nós temos que orar. Meus irmãos, o mundo está perdido. Basta você escutar, olhar à volta, olhar de volta a sua casa, seus vizinhos, o que está acontecendo, o que acontece nessa época, todo ano. Pessoas perdidas e pessoas cristãs, às vezes se envolvendo, porque acha engraçado, acha bonito, acha que não faz mal. E quando formos orar, é preciso gastar tempo. Paulo, ele se humilha, ele se joga ao chão, ele chora, porque ele está vendo um povo, a sua igreja, indo para o caminho errado. E nós não podemos fazer o contrário, né? Então, a posição mais comum era orar de pé, e Paulo se lança ao chão. Acerca do andar na luz, Paulo indica que sua origem é o Pai, e que só podemos andar na luz por pura graça, segundo a riqueza da sua glória. É Ele que nos concede, é Ele que nos capacita a andar na luz. Nós, quando fazemos coisa boa, não é mérito nosso. Se você faz, se você ajuda, se você ora, intercede por alguém, se você ajuda uma pessoa que está enferma, você leva ou traz alguém a algum lugar e facilita a vida dessa pessoa, é pela obra do Espírito Santo. Nós, mesmo cristãos, não precisamos bater no peito e falar, eu fiz, eu sou capaz, porque nós não somos. Nós não somos capazes. A vida com Deus, ela faz muita diferença. Ela não procede da capacidade do próprio homem, pois assim como o princípio de todo bem procede do Espírito de Deus, assim também é o desenvolvimento. Nós não desenvolvemos, nós não crescemos, nós não prosperamos, se não for da vontade de Deus, e se nós não buscarmos isso também. Falando hoje lá na congregação, Boa Esperança, nós falamos, Deus não só nega bênção, mas Deus não nos dá o que queremos para fazer a nossa vontade. Deus só nos dá aquilo que é bom para nós. Se não for bom para nós, Deus não dá. Não adianta você embirrar, não adianta você gritar e pelejar. Assim como o princípio de todo bem procede do Espírito, assim também o desenvolvimento. O efeito dessa obra no cristão é o fortalecimento interior poderoso, de modo que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Quando o cristão ora, quando o cristão busca, quando ele é ansioso, ele anseia pelas coisas de Deus, ele deseja do fundo do coração, ele é inundado. A plenitude de Deus toma conta da sua vida, conforme o versículo 16 e 19. A palavra traduzida para plenitude, pleroma, né, denota completude, uma coisa que não falta. Quando você está cheio do Espírito Santo, não existe uma beirinha, não existe nada faltando. Você já encheu um copo de água até quase transbordar, você percebe que ele passa um pouquinho da borda. A água deixa, parece que uma película que dá uma bordazinha arredondada. Você pode fazer esse teste. O cristão, quando é cheio do Espírito Santo, é assim. Ele é cheio até mais da capacidade, porque ele precisa transbordar, precisa mostrar. Então, essa palavra plenitude, ela denota completude, uma coisa completa. O agente dessa obra é o Espírito Santo. Isso é assim porque ele torna as promessas do Evangelho experiências para nós. As promessas do Evangelho são experiências para todos os cristãos. Comentando o verso 16, João Crisóstomo ele afirma o seguinte, que se trata de um fortalecimento contra as tentações. Ser fortalecido no Espírito é ser fortalecido contra toda e qualquer tentação. E prossegue, efetivamente não há outro recurso de nos fortificarmos
senão através do Espírito. Você não vai achar força em lugar nenhum, a não ser no Espírito, né? Então, ele conclui o seguinte: por conseguinte, são necessárias grandes forças. Sendo assim, perguntamos: qual tem sido a nossa fonte de energia para o enfrentamento dos embates diários? Qual é a sua fonte de energia para o dia a dia? E não adianta você falar: não, eu não tenho dificuldade dia nenhum. Temos. Nós temos dificuldade, sim, no nosso dia a dia. E não são poucas, são muitos. Alguns falam assim: não, eu estou bem, estou tranquilo. Rapaz, estou melhor do que mereço. Mas nós enfrentamos algumas realidades que muitas vezes podem nos derrubar. Qual tem sido a nossa fonte de energia? Nós respondemos: Paulo está orando. E nós? Precisamos orar também. E ele ora fervorosamente ao Pai pelo Espírito. Algo deve tornar-se concreto na história. Fortalecimento interior. Os crentes precisam estar prontos para a luta diária. Nós precisamos entender isso. Paulo menciona a obra do Espírito, o poder do Espírito agindo de dentro para fora na vida das pessoas. O poder do Espírito Santo, porque sem ele nós fracassamos. Sem o poder do Espírito Santo, nós não fazemos nada. Sem a obra do Espírito Santo, somos fracos, mesmo que não queiramos. Mesmo quando nós não queremos, nós enfrentamos algumas coisas como o seguinte: crises conjugais, vícios cimentados, indisposição para adoração, confusão mental diante da Bíblia. Às vezes nós lemos, não entendemos, ou algumas pessoas leem, entendem completamente o contrário, entendem errado, pregam, falam errado das coisas que leu. Racionalização, vitimização e pecado enraizado. Pecado que estão arraigados e nós não queremos deixar. Trevas que se espalham sorrateiramente, alcançando nossas mentes e corações. As trevas, elas vêm aos poucos. E muitas vezes, nossa mente, nosso coração é tomado por ela. Então, nós enfrentamos isso. Continuaremos amando ao Senhor e a igreja, mesmo em meio a tanta dificuldade. Nós angustiamos, choramos e dormimos pouco. Muitas pessoas têm dificuldade de dormir. E alguns dormem bem, mas dependendo da situação, se sentem angustiados, dormem pouco. Um dia de 24 horas não é suficiente. Tem vezes que parece que o dia poderia ser dobrado, que não ia dar tempo para fazer o que queremos. Tem vezes que o dia de 24 horas é muito pouco, principalmente quando precisamos orar e nos achegarmos a Deus. Acordamos ou dormimos de madrugada, às vezes cavando tempo para orar, às vezes buscando tempo para estudar e meditar. Nós estamos prontos pela manhã e sob duros embates no calor da tarde. Lidamos muitas vezes com questões de vida ou morte à noite e, segundo após segundo, somos alvo de conspiração. Às vezes você pensa: mas pastor, você está falando de perseguição? Sim. O cristão, ele é alvo de conspiração o tempo todo. Eu não me esqueço de um pastor que sempre falava: cuidado também dentro da igreja. O inimigo, ele não quer saber de quem está lá fora. Ele quer saber de quem está indo para a igreja. Ele quer saber de destruir famílias. Ele quer saber de distorcer o seu pensamento das coisas de Deus. Então nós lidamos com isso. Nossos nomes são citados, o inimigo nos cerca, nos denuncia. Como cuidar de nós mesmos? Como lidar com todas as demandas da vida, com as dificuldades? A questão levantada por Paulo em 2 Coríntios 2,16, ela se encaixa aqui nesse texto. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Nós não somos, senão pela obra do Espírito Santo. A resposta é: nós não somos suficientes, nós não podemos. Há muitas coisas que em nós são verdadeiros empecilhos. Aí muitas vezes nós pensamos: mas por que eu não faço? Muitas vezes porque eu invento outra coisa.
Por que você não quer ir? Por que você não quer participar? Porque nós inventamos outra coisa. Às vezes o tempo dá, mas eu vou ficar cansado. Se for para ficar cansado, eu não vou, eu não quero. Então, a resposta é que nós não somos capacidade. Há muitas coisas em nós que não são que são verdadeiros empecilhos. Se a obra dependesse exclusivamente de nós fracassaríamos com certeza. Deus nos favorece com uma benesse. A concessão do Espírito, a obra do Espírito, o poder do Espírito, fortalecimento do homem interior, mover-se pelo poder da ressurreição, servir no poder de Deus. Aquela história onde tem muitas pessoas, né, de várias etnias, pessoas que às vezes não são da igreja. Conheci uma pessoa que trabalhei muito com ela e ela só falava eu vou, eu fiz, eu comprei, eu realizei. E eu falava, vem cá, eu não conta? É só você, não somos nós? Eu falei, tá, somos nós, mas é o jeito de falar, então muda o jeito de falar porque está errado. E muitos cristãos fazem isso, eu fiz, eu realizei, eu consegui, e não é assim. Você pode afirmar com segurança que vive na dependência e no poder do Espírito Santo? Você pode pensar no que lhe impede de proceder assim. Converse, ore, leve a Deus toda e qualquer situação difícil. Eis o primeiro ponto, né? Nós caminhamos na luz graças à obra do Espírito Santo. Mas não apenas isso. O que Paulo diz é apenas uma outra faceta, uma outra verdade, por demais sublime. Aí nós chegamos no segundo ponto. Nós caminhamos na luz desfrutando do Evangelho. Se você acha que caminha na luz pela obra do Espírito Santo, mas esquecendo do Evangelho, também não dá. Não tem condições. Paulo ele ora para que os crentes de Éfeso desfrutassem de Cristo. Isso indica que nós caminhamos na luz desfrutando do Evangelho, desfrutando da presença de Cristo na nossa vida. E se Cristo está presente na nossa vida, nós não fazemos coisas que desagradam a Deus. Porque Cristo está conosco e o Espírito Santo vai te puxar a orelha. Porque nós cristãos, irmãos, nós percebemos quando somos chamados a atenção. Quando Deus fala no nosso coração, não vá por esse caminho, não vai dar certo. E Paulo, ele ora e fala tudo isso. E a principal obra do Espírito no pacto da redenção é o desvendamento e a aplicação em nossos corações do amor de Cristo nos termos do Evangelho. A aplicação de tudo que Cristo fez nos termos do Evangelho. Acerca do andar do cristão na luz, seu fundamento é Cristo habitando em nós pela fé. Você não precisa ter medo de falar que Cristo habita em você, que Cristo faz toda a diferença na sua vida. Nós somos enraizados e alicerçados em amor pela obra do Espírito Santo em Cristo. Conhecer e continuar conhecendo, desfrutar e continuar desfrutando do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Os termos do verso 18, largura, comprimento, altura, profundidade, apontam para o conhecimento e intensidade do amor de Deus, que excede e estende por todos os lugares. Não tem um espaço sequer onde o amor de Deus não esteja. Não existe um lugar sequer onde Deus não alcance. Uma pessoa testemunhando sobre a doença da mãe, uma mãe que nasceu cristã, viveu cristã, deu a vida pelo Evangelho e ficou enferma, acamada e não saía e ficou muito ruim, com muitas escárias. E então a filha teve coragem para visitá-la e sofreu muito com o sofrimento da mãe. Ela disse que chegou em casa revoltada com Deus e começou a questionar por que o Senhor é o Deus que é,
todo-poderoso, e uma serva fiel, uma serva que deu a vida pelo Evangelho, está nessa situação. E ela ficou questionando e passou muito tempo questionando Deus, brigada com Deus, até que um dia ela resolveu ir de novo, encontrou com um enfermeiro e ele contou para ela a experiência, que através da mãe dela, que estava enferma, doente, ele foi lá ajudar, porque ele estava cuidando, e ele, quando baixou para ajeitar o lençol, ele percebeu naquela senhora um semblante diferente, mesmo estando adoentada, mesmo estando acamada e não falando. Ela olhou para ele, com o jeito que ela olhou, ele entendeu que ela estava falando com ele, que ele precisava aceitar a Cristo, precisava voltar para Deus, porque ele estava desviado, e ele voltou, não saiu mais da igreja. Aí foi que ela entendeu que a vontade de Deus ela é perfeita. Não importa o estado em que nós estejamos, porque a enfermidade nos alcança. Essa fundamentação ela é em amor, ou seja, no firme e gracioso amor de Deus, um estudioso resume muito bem o ensino paulino, que ele diz: pela meditação do Espírito, o amor de Deus, que foi evidenciado pela morte de Cristo, opera no coração dos seus. Sendo assim, nós temos de responder outra pergunta: desfrutamos do Evangelho, nascemos de novo, fomos convertidos, dissemos não ao fútil procedimento de outrora? Será que nós temos condições de sempre responder não àquilo que não vai glorificar a Deus? Será que nós temos capacitação ou queremos fazer isso? Quando algo que é fútil, que é desagradável, que não vai fazer bem ao nosso coração, não vai fazer bem à igreja, vai desagradar a Deus, será que nós respondemos não? Nós não temos Deus apenas como Deus, mas como o nosso Deus. Quando você lê o Salmo 23, quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor. Ele está dizendo o seguinte: ó, Deus é o Deus de todos, mas Ele é o meu pastor particular. Ele é aquele que cuida de mim na individualidade, com todo o meu ser. Ele olha para mim onde quer que eu esteja. Onde quer que eu passe, Ele está comigo. Deus é o Deus que nós podemos considerá-lo como o nosso Deus, o meu Deus, E Cristo, não apenas como Senhor e Salvador, mas como o nosso, como o meu Senhor e Salvador, como o meu Cristo que morreu por mim. Nós dizemos que o Espírito Santo não apenas que Ele é a terceira pessoa da Trindade. Às vezes é muito comum quem é o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Não, Ele é o nosso Consolador. Ele é aquele que nos dá consolo em toda e qualquer situação. Então essa é a primeira e principal questão para a caminhada na luz. Eis como Paulo expressa isso em Filipenses 3, de 8 a 11, que ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, mediante para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, porque a conversão e o desfrute pessoal do Evangelho é fundamental para andar na luz. Meus irmãos, só consegue andar na luz quem de fato é convertido, quem de fato entende e aceita a obra de Cristo na cruz. E muitas pessoas parecem que não entendem, muitas pessoas parecem que não querem, mesmo estando dentro da igreja, parece que a treva é mais atraente, parece que a escuridão é melhor, porque só a conversão torna Cristo não apenas digerível, mas delicioso e desejável a nós. Meus irmãos, quem é convertido de fato, ele tem Cristo como uma coisa melhor que pode existir. Não existe outra coisa melhor
do que ser cristão, melhor do que servir a Deus. E quando isso é implantado na nossa alma, né? Aí quando você lê lá o Salmo também, que diz: os preceitos do Senhor são retos, alegra o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O cristão, ele tem que ter um olhar altivo, não de ser mais do que os outros, mas das pessoas olharem e perceber que ele é diferente. Que os olhos brilham porque Cristo faz parte da sua vida. Salmo 19. Então, nós temos essas duas coisas, ou duas facetas, né, de uma coisa só, pedidas pelo apóstolo Paulo nessa oração que ele faz, nesse texto que lemos. Então, a nossa convicção tem que ser a operação do Espírito Santo com poder no homem interior, aplicando o Evangelho. Isso é o fundamento da nossa caminhada na luz. É ter o Espírito Santo, é viver nessa luz, não em trevas, mas deixando com que o Espírito Santo opere na nossa vida, para que falemos do Evangelho, para que vivamos o Evangelho. Quem vive na luz não anda com medo. Meus irmãos, a luz, ela é tão poderosa, porque ela é mesmo, ela não se contamina, né? Digamos assim, você pode bater a luminosidade na sujeira, seja ela qualquer coisa que for, alguma coisa podre, a luz não se contamina. Então, se nós somos luz e caminhamos na luz, nós não nos deixamos contaminar por coisas desse mundo. Como você tem desfrutado pessoalmente Cristo, nos termos do Evangelho? E caminhando já para a conclusão, a partir dessa oração de Paulo aos Efésios, nós temos aqui algumas afirmações ainda. O fundamento da vida na luz é o Evangelho. Então não dá para falar que você vive na luz se você não acredita no Evangelho de Cristo. Não dá para caminhar na luz se não tem o Evangelho. Caminhamos na luz somente pela graça e no poder do Santo Espírito. Outra coisa, caminhar na luz é desfrutar mais e mais do amor de Cristo. E mais uma, nós nos esgotamos, por isso precisamos do Evangelho, não apenas na conversão, mas todos os dias. Nós precisamos estar sendo renovados a cada dia. Como disse um servo de Deus, isso é equivalente a sermos preenchidos cada vez mais por Ele. Se quisermos assumir a linguagem do poeta, né, no hino do nosso hinário, que diz o seguinte: mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Nós temos de voltar a beber a água da fonte limpa. Tem muitas pessoas dizendo andar na luz, mas bebem água suja. Não bebem da fonte da água viva, não buscam o Deus verdadeiro. Nós carecemos de visitações da graça, confirmando-nos no amor de Deus. Daí a necessidade da igreja como sendo um lugar de mutualidade graciosa, né? Onde desfrutamos dos meios de graça objetivos, que é a palavra e os sacramentos, e os meios subjetivos, que é a oração e comunhão dos santos, comunhão entre os irmãos. Na igreja de Cristo, quando falamos santos, santos somos nós. A comunhão dos santos uns com os outros, né? Nós temos que reconhecer a nossa necessidade do Evangelho. Precisamos ser humildes e chorar diante de Deus. Tem pessoas que não se humilham de modo algum diante de ninguém, nem de nada. Nós precisamos ser restabelecidos em pureza de coração. Temos que buscar ajuda todas as vezes que percebemos a chama do Evangelho esmaecer em nosso coração, ou seja, enfraquecer. Quando a chama começa a diminuir, nós precisamos ser reabastecidos pelo Espírito Santo. E onde buscar reabastecimento? Na presença de Deus, na comunhão com os irmãos, comunhão com os santos, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não dá para manter uma chama acesa fora. Ela uma hora vai apagar. É preciso comunhão. Finalizando, não é possível fazer o bem como cavaleiro das trevas.
muito mais do que um cinto de utilidades. Batman precisa de conversão e de poder do Espírito Santo. Nós não somos super-heróis. Cavaleiro das trevas, que luta contra as trevas, algo está errado. Né? Se pelo menos, essa é a colocação minha, né? Se fosse cavaleiro da luz lutando contra as trevas, aí era diferente. Mas não dá. Então, Batman precisa do poder do Espírito Santo. Somos chamados a uma aproximação, andar com o Senhor, amá-lo, servi-lo, sincera e fervorosamente. Cristãos não apenas indicam o caminho, anda no caminho. O cristão, ele não só mostra, não só aponta qual é o caminho que deve ir, ele vai junto. Por isso, a igreja, ela precisa estar fortalecida no Espírito, porque pessoas buscam, famílias têm chegado à igreja querendo saber qual é o caminho. E se você apontar, ela pode errar e perder o caminho novamente. Então é preciso falar assim, é por aqui, pegar pela mão e ir junto. Pegar pela mão e seguir junto. Não é só mostrar o caminho, né? Andar e caminhar na luz. Com seu exemplo, eles convocam as pessoas a seguir a Cristo, assim como eles mesmos o seguem. Jesus liderou exemplificando. Jesus, quando você vê onde ele ia passando e ensinando, ele ia exemplificando, praticando e fazendo. Né? João 13,15 diz que porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Se Deus mandou seu Filho Jesus Cristo, morreu na cruz, ressuscitou, nos capacitou, nos deu vida eterna e mandou que nós o imitemos. Precisamos fazer como Ele. Né? E, finalizando de fato, irmãos, eis o padrão bíblico. Cristo nos liberta, converte e nos dá exemplo. Nós seguimos a Cristo e Deus expande a sua obra em nós e por nós. O reino de Deus é dilatado por meio de crentes que andam na luz. O reino de Deus expande por cristãos de fato verdadeiros que andam na luz, que uma vez fortalecidos no Senhor, tomados pela plenitude de Deus e do seu poder, nós prorrompemos em louvor sincero. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, né? E a Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Nós precisamos ser fortalecidos em Cristo. Precisamos andar na luz. O barulho nos incomoda, o mundo nos incomoda, e eles querem nos ver incomodados mesmo. Mas nós também devemos incomodar e fazer a diferença. Para que eles olhem para você e falem, aquele ali realmente tem Deus no coração. Porque não se deixa levar pelas coisas do mundo. E as coisas do mundo, muitas vezes, elas são atraentes. São aparentemente boas. Principalmente para os jovens, adolescentes, crianças. Porque estão baixando. Eram jovens, adolescentes, agora crianças, desde muito nova. Eles já estão começando a perturbar, induzir ao erro. Né? Precisamos nos prostrar, não só ajoelhar, mas nos prostrar diante de Deus em oração, como Paulo fez pela igreja de Éfeso. Precisamos orar pela nossa igreja, pelas nossas famílias, pelas nossas crianças, para que cresçam no conhecimento e na verdade do Evangelho. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais esse dia na tua presença. Agradecemos, ó Pai, por esse momento aqui na tua casa, onde louvamos o teu nome e oferecemos culto a ti, ó Pai, que só ao Senhor é devido. Nós oramos, pedimos pelas nossas famílias, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a mantermos de pé diante de tanta dificuldade, de tanta coisa que o mundo tem oferecido que não agrada ao Senhor. Nós pedimos a tua bênção, tem misericórdia do teu povo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.